Olá pessoal, vamos dar início então ao nosso 19º bloco, dando continuidade ao estudo de recuperação de empresas. Terminamos o bloco passado já dando início à recuperação judicial e é esse o assunto que vai nos guiar durante esse bloco. Bom pessoal, para começar falando de recuperação judicial, falaremos aqui esse órgãos, pessoal, é um órgão em sentido não técnico, viu? Para vocês terem noção quais são as pessoas, quais são as figuras que aparecem dentro do procedimento de recuperação judicial. Vocês vão ver que nesse bloco a gente vai estudar todo o procedimento da recuperação judicial. Então, passo a passo, desde a petição inicial, o deferimento do processamento. Então, para vocês entenderem com uma maior qualidade como ocorre todo esse procedimento, e quando a gente mencionar essas figuras que ali aparecem, é para isso que é importante terem noção disso que a gente colocou aqui sem tecnicidade, órgão. Então aqui pensam só como figuras, pessoas que aparecem dentro da recuperação judicial. O administrador judicial é a primeira e um dos mais importantes. Pessoal, aqui há uma diferença aqui do administrador judicial da recuperação de empresas para o da falência. Aqui a função principal do administrador judicial é a fiscalização. Então, essa é a função primordial, fiscalizar a atividade e o cumprimento do plano de recuperação. Pessoal, quem pode ser é igual à parte da falência, pessoa física ou jurídica. E esse administrador sempre nomeado pelo juiz. E aqui a outra função dele, verificar os créditos dos credores. Então, pessoal, o que a gente precisa ter sempre em mente dentro da recuperação de empresas quando a gente fala de administrador judicial? Alguém que fiscaliza. A função principal é a fiscalização. Quais são as observações importantes? Ele não representa a empresa e não toma decisões. E quem que vai tomar as decisões então? Pessoal, em regra, quem continua gerindo a empresa são os próprios sócios, administradores ou diretores. Eles que conduzem a empresa. Então, o administrador judicial não administra, hein, pessoal? Vejam aí, atenção a esses termos. Quem administra a empresa, continua conduzindo, são sócios, administradores e diretores. Pessoal, qual que é a exceção dessa observação aqui embaixo? É possível que os sócios, os administradores, sejam afastados, aqui na hipótese do artigo 64, incisos 1 a 6. Então, quem quiser dar uma aprofundada nesse tema, aqui estão as hipóteses de afastamento. E se for afastado, o que é que vai acontecer? Bom, pessoal, sendo afastado, o juiz convocará a Assembleia de Credores para a Assembleia de Credores, eleger um gestor judicial, nos termos do artigo 65. Então, esse gestor judicial, ele sim pode exercer a função de administração mesmo, de conduzir a empresa. Então, isso que a gente precisa saber do administrador judicial na recuperação de empresas. Segunda pessoa aqui, segundo instituto aqui dentro, Comitê de Credores. Bom, pessoal, o que a gente precisa saber do comitê? Ele é facultativo, então ele não é obrigatório, não precisa existir comitê de credores. Isso é fácil de identificar para excluir questões de prova. Se falar que o comitê de credores é obrigatório na recuperação de empresas, na recuperação judicial, tá errado, ele é facultativo, não é obrigatório. Qual que é a principal função do comitê? Consultivo, ele vai opinar sobre questões e é composto por pessoas indicadas pelos próprios credores. Tudo isso está regulamentado do artigo 26 ao 29. Pessoal, terceiro aqui, a Assembleia de Credores. Aqui sim, a Assembleia que vai reunir todos os credores. E pessoal, vejam só, a Assembleia de Credores aqui na recuperação de empresas também não é obrigatória, não é sempre que vai existir Assembleia de Credores. Ela só existe se houver objeção pelos credores ou impugnação, aqui como sinônimos. Então a gente vai ver que haverá um momento para que credores apresentem uma objeção ao plano. Se não houver objeção, vejam, observação, se não houver objeção, a Assembleia não será convocada, não vai existir Assembleia e o juiz já poderá homologar a proposta, já poderá homologar o plano de recuperação judicial. Então, pessoal, em havendo objeção, então neste caso, se houver objeção,
A Assembleia vai ser convocada e ela será responsável pela aprovação do plano de recuperação judicial. Então veremos depois no procedimento esse passo a passo com mais detalhes. O que a gente precisa saber nesse primeiro momento, que a Assembleia de Credores também não é obrigatória, ela só vai existir se houver objeção. E aqui, por fim, o Ministério Público. Qual que é a atuação do MP dentro da recuperação judicial? Pode recorrer de decisões, artigo 59, pode impugnar a relação de credores, artigo 8º, e ingressar com ação de retificação do quadro de credores, artigo 19. Pessoal, passaremos então agora ao estudo do procedimento. Tentamos trazer aqui para vocês nesses slides de forma muito didática, muito clara, para vocês efetivamente compreenderem o procedimento. Então prestem atenção que eu não tenho dúvida que se seguirem o passo a passo, sem aí perder a linha do raciocínio, vai ficar bem simples e bem lógico entender o procedimento da recuperação de empresas. Bom, primeira observação, o CPC, o Código de Processo Civil, ele se aplica, ele é aplicado de forma subsidiária a esse procedimento. Então, por exemplo, as contagens dos prazos que a gente mencionar aqui ocorrem em dias úteis. Pessoal, como que dá início, então, à recuperação judicial? Vejam, evidente que por ser um procedimento judicial, se inicia com a petição inicial. Pessoal, é um pouco curioso que nesse momento, vejam, o devedor ou a empresa está pedindo esse benefício da recuperação judicial para tentar sobreviver. Vimos os objetivos da recuperação judicial no bloco anterior e nessa petição inicial não será ainda apresentado nenhum plano de recuperação judicial. O devedor não vai falar de que forma que ele pretende se recuperar. Então, nesse primeiro momento, o que é necessário? Vimos no bloco anterior os requisitos para a recuperação judicial. E é isso que vai precisar ser demonstrado na petição inicial. O preenchimento dos requisitos do artigo 48 e a lista de documentos que a própria lei prevê no artigo 51. E é bem detalhado esse rol do artigo 51. Para quê? Para que o juízo tenha uma perfeita noção da real situação da empresa, entender ali os balanços das empresas, o patrimônio, qual é a viabilidade. Então, nesse primeiro momento, na petição inicial, simplesmente busca-se preenchimento dos requisitos e apresentação dos documentos exigidos por lei. E aí, qual que é o detalhe que vimos? Não há a apresentação da proposta na petição inicial. Então, simplesmente preenchimento dos requisitos e documentos do artigo 51. Pessoal, ajuizada a petição inicial. Qual que é o ato subsequente? O juiz, então, vai analisar essa petição inicial para decidir se ele vai deferir ou não o processamento da recuperação judicial. Pessoal, vejam só, atenção, ele ainda não está deferindo o plano de recuperação judicial que sequer foi proposto. Acabamos de ver, na petição inicial ainda não há a proposta do devedor. Olha, pretendo, então, cumprir as obrigações dessa forma, que é aquela inovação que a gente viu na aula anterior. Vão ser propostas novas obrigações para cumprir com as obrigações originais, para substituir as obrigações originais. Então, nessa primeira decisão, que é o deferimento do processamento da recuperação judicial, não se fala ainda em homologação de plano, ele nem existe ainda. Então, o que o juiz vai falar? Preenche os requisitos, vamos dar continuidade, então, ao procedimento da recuperação judicial. É simplesmente isso. E, nesse momento, se o juiz analisar que não estão presentes os requisitos, aí ele indefere a petição inicial e o procedimento se encerra ali naquele momento. Bom, pessoal, vamos ver, então, aqui sobre o deferimento do processamento da recuperação judicial. O que essa decisão implica? Então vamos lá, com isso, o que acontece? Nomeação do administrador judicial. Então é aqui nesse momento que o administrador judicial é nomeado. Então vejam, lembrem-se que os administradores de fato, os sócios, os administradores, os diretores não são afastados. Então eles que continuam conduzindo a atividade. Então aqui o administrador judicial vai ser nomeado para fiscalizar somente e não para tomar decisões. Haverá também com essa decisão a intimação do Ministério Público, a suspensão das
as execuções por 180 dias. Então, as execuções em face do devedor serão suspensas por 180 dias. Aqui, artigo 6º, parágrafo 4º. Salvo, então, quais execuções que não serão suspensas? As execuções de natureza fiscal. Vimos no bloco anterior os créditos que se sujeitam à recuperação judicial. E ali foi analisado que os créditos tributários não são sujeitos. Por isso que as execuções fiscais não são suspensas, não são alcançadas por essa suspensão. E aqui, o último efeito desse deferimento é o início do prazo de 60 dias para aí sim, pessoal, a apresentação da proposta. Proposta do quê? Proposta de um plano de recuperação judicial. Artigo 53. Pessoal, e o que acontece então se esse prazo não for cumprido? Ó, o devedor tem esses 60 dias para apresentar a proposta. E se ele não cumprir? Imaginem o cenário. Ele ajuizou uma petição inicial na qual ele solicita o processamento da recuperação judicial. Há então o deferimento do processamento e o devedor não apresenta a proposta dentro desse prazo de 60 dias. Qual que é a consequência? Pessoal, a consequência é a convolução. Ah, vejam só, aqui tá errado, hein? Cuidado. Escrevi aqui certinho. Convolução, é uma palavra meio estranha. Certo? Até o corretor do computador não reconheceu e deixou convocação. Pessoal, convolução, o que é isso? A convolução é a transformação. Então, aquilo que estava sendo tratado como recuperação de empresas vai se tornar agora falência, vai ser convertido em falência. Então, isso que significa a convolução. Pessoal, então, isso é muito importante e será objeto de estudo nosso dedicado à convolução da falência. É um fenômeno, então, dentro da recuperação de empresas em que, em descumprindo alguns requisitos, e uma das hipóteses é justamente o descumprimento desse prazo, aquilo que era a recuperação de empresas passa a ser falência. Artigo 53, caput, a parte final desse artigo. Bom, pessoal, e qual que é o marco aqui que esse item 2 coloca, esse deferimento? A partir desse momento, pessoal, o devedor não pode mais desistir da recuperação judicial sem a aprovação dos credores. Então, a partir desse momento, para ele desistir, ele precisa obrigatoriamente que os credores aprovem a sua desistência. Artigo 52, parágrafo 4º. Bom, pessoal, foi deferido o processamento. Vamos continuar. O que vai acontecer? Próxima etapa, publicação de edital. Para quê? Para ter conhecimento. Os credores tenham a possibilidade de saber do processamento dessa recuperação. O que vai ser publicado? Basicamente, a decisão e a relação de credores que o devedor apresentou. Pessoal, aqui é muito parecido com a falência, que esses dispositivos, vejam aqui que são os primeiros artigos da lei. Esses dispositivos são comuns, então vejam, tudo isso já foi estudado de uma forma lá na falência e grande parte disso se aplica. Por isso aqui seremos um pouco mais objetivos. Próxima etapa, então, da primeira publicação da relação de credores. O que vem? A habilitação e a divergência. Foi publicado, então, pela primeira vez essa lista de credores, publicada nesse edital, a lista apresentada pelo devedor. Se algum credor ali se ver omitido, ele fala, pô, não estou naquela lista. Ele vai pedir a habilitação. Então, a habilitação é para credores que não constaram na lista que foi publicada. E a divergência? A divergência é muito claro da gente entender que o credor consta na lista, mas há algum dado que precisa ser corrigido, seja a quantidade do crédito, a natureza do crédito. Então, isso é a diferença de habilitação e divergência. Pessoal, todos os prazos que a gente colocar aqui no slide é sempre em relação ao item anterior. Então, vejam que vai ficar bem claro qual é o marco inicial. Então, habilitação e divergência no prazo de 15 dias. 15 dias de quando? Da publicação do edital. E para quem que é apresentada a habilitação e a divergência? Ao administrador judicial. Pessoal, então, apresentado ao administrador judicial, próxima etapa aqui, quadro de credores, artigo 7º, parágrafo 2º da lei. Pessoal, lembrando que essa lei, faço questão de colocar aqui de novo, caso alguém se perca ou não esteja vendo o bloco desde o início, a lei 11.000, o curso desde o início, lei 11.101 de 2005, é dessa lei que estamos tratando aqui ainda. Esse quadro de credores, ele é elaborado pelo administrador judicial com base nessa primeira relação que foi apresentada pelo devedor e com base nas habilitações e divergências apresentadas pelos credores. Então, quadro de credores
credores. Ele vai ser aqui agora publicado pelo administrador judicial, primeiro tem que ser elaborado nos 45 dias, e qual que é a forma de questionar o quadro de credores? Pessoal, mesma lógica da falência. A partir do momento que é formado o quadro de credores pelo administrador judicial, a forma de questionar é a impugnação, prevista no artigo 8º, no prazo de 10 dias desse prazo aqui, do fim do prazo anterior. Pessoal, homologação do quadro de credores. Então, o administrador judicial apresentou o quadro, que pode ser questionado por meio de impugnação, e aí a próxima etapa é a homologação desse quadro, que vai acontecer depois do juiz apreciar as impugnações. Então, as impugnações serão analisadas pelo juiz, enquanto que as habilitações e divergências serão analisadas pelo próprio administrador judicial. Então, homologado o quadro, a única forma de questionar, então ainda é possível questionar agora o quadro de credores já homologado? Sim. De que forma? Ação de retificação do quadro de credores, prevista no artigo 19. E isso, vimos, é uma das atuações do Ministério Público dentro do procedimento de recuperação judicial. Ele tem legitimidade para ajuizar a ação de retificação. Pessoal, próxima etapa. Apresentação da proposta pelo devedor. Aqui sim vai existir a proposta. Quais são os limites a ser seguidos? Há limites que o administrador precisa. E aqui está todos os artigos previstos na lei sobre os limites. Pessoal, primeiro, alienação, oneração de bens em garantia real só é possível com a concordância do credor. Então, pessoal, para que dentro desse plano, ele vai apresentar uma proposta, para que nesse plano conste uma alienação ou outra oneração a um bem que já foi dado em garantia real, essa alienação / oneração dependerá da concordância do credor. Próximo limite, pessoal, no caso de crédito indexado em moeda estrangeira. Então, esse crédito ele é fixado numa moeda que não seja o real. Pode converter esse crédito? Pessoal, pode, desde que haja concordância do credor mais uma vez. Então, o requisito para conversão desse crédito que foi fixado em moeda estrangeira também exige-se a concordância do credor. Pessoal, próximo limite, crédito trabalhista. Bom, vocês entenderam que nesse momento será proposta uma forma do devedor adimplir com suas situações, com suas obrigações. Lembrem-se que é uma novação. Então, será proposta novas obrigações para adimplir, para substituir aquelas antigas. E aí, qual que é o limite no tocante a essas obrigações trabalhistas, pessoal? É que dentro desse plano de recuperação judicial, o plano de pagamento, de que forma vai existir essa nova obrigação. Então, o requisito é que, em se tratando de obrigação trabalhista, o pagamento não pode exceder 1 ano. Então, esse é o limite. Então, os créditos trabalhistas dentro do plano têm que ser distribuídos dentro de 1 ano para ser pagos. Próximo requisito, pessoal, próximo limite. Artigo 54, parágrafo único. Quando se tratar de crédito de natureza salarial, salário, pessoal, é que nesse caso não poderá exceder 30 dias. Então, dentro do plano, o pagamento, a proposta deve ser o pagamento desse crédito em 30 dias, o crédito de natureza salarial, que é um crédito de até 5 salários mínimos por trabalhador, referente aos últimos 3 meses, os 3 meses anteriores ao pedido de recuperação judicial. Pessoal, então esses são os limites da proposta que deve ser apresentada pelo devedor. Próxima etapa do procedimento. Prazo para objeção. Lembra quando a gente falou da Assembleia dos Credores, que a gente falou sobre objeção? Que a Assembleia só vai existir se houver objeção. Então aqui, pessoal, proposta esse plano de recuperação judicial pelo devedor, será a possibilidade de objeção. O que é objeção? Cada credor individualmente ele pode ali de certa forma impugnar, ele pode questionar aquele plano. Isso é o que é chamado de objeção. Se for apresentada objeção, o juiz deverá convocar a assembleia de credores para que definam, para que analisem então esse plano de recuperação judicial. E se não for apresentada objeção? Bom, pessoal, se não for apresentada objeção, o juiz poderá simplesmente homologar aquele plano, desde que respeitados os limites impostos pela lei. Então vamos lá.
Objeção. Cada credor pode apresentar uma objeção à proposta no prazo de 30 dias. Se não houver objeção, pessoal, o juiz concede a recuperação judicial e homologa então o plano apresentado pelo devedor. E se houver objeção, aí a obrigatoriedade de se convocar a Assembleia de Credores para que analisem a respeito do plano proposto pelo devedor. Há um quórum todo diferenciado no artigo 45, pessoal. Quem quiser dar uma aprofundada, vale a pena dar uma lida. E só para vocês terem uma noção de uma das especificidades dessa votação, a votação ocorre também por classe de credores. Não é uma votação todo mundo junto, ela é dividida por classes. Bom, pessoal, então vamos agora aqui nos itens 9.2.1 e 9.2.2 trabalhar nessa hipótese aqui. Então, houve objeção e uma assembleia de credores foi convocada. Bom, pessoal, quais são os dois caminhos possíveis? A Assembleia de Credores vai, então, analisar a proposta apresentada pelo devedor. Se ela aprovar aquela proposta, pessoal, são os próprios credores dizendo que concordam, que aprovam o plano apresentado. Então, vai restar ao juiz a homologação do plano. E, pessoal, e se a Assembleia rejeitar a proposta? Aí aqui abrem-se dois novos caminhos. Vejam a situação. O plano foi proposto pelo devedor, houve objeção de credores, uma assembleia foi convocada e a assembleia rejeitou a proposta. Vejam quais são os dois caminhos que se abrirão nesse momento. Pessoal, um deles é o juiz decretar a falência. Então, se os credores estão rejeitando a proposta de recuperação judicial, não estão contentes com a recuperação judicial, o juiz, então, não vai deferir a recuperação judicial e vai, mais do que isso, vai decretar a falência desse devedor. E, pessoal, qual que é o outro caminho? Vejam que interessante, mesmo diante da rejeição da Assembleia de Credores, dessa análise do plano de recuperação judicial, o juiz pode, mesmo sendo rejeitada a proposta pelos credores, o juiz pode deferir, ele pode conceder a recuperação judicial e homologar aquele plano. Para isso, há requisitos específicos, há quórums mínimos que têm que ser obedecidos, mas para vocês terem uma leve contextualização, uma noção do que é que acontece nesse momento. Então, o artigo 45 traz um quórum especial para a aprovação do plano de recuperação judicial. Aí aqui, o que vai acontecer? Vamos imaginar que não cumpriu todos os objetivos, todos os requisitos desse quórum especial, mas quase todos foram cumpridos, não cumpriu algum deles. Nesse caso, haverá rejeição, porque não preencheu tudo, vai ser rejeitado. Mas, preenchidos ali requisitos mínimos, o juiz pode deferir a recuperação judicial, mesmo diante da rejeição da Assembleia de Credores. E isso, pessoal, é que nos Estados Unidos, isso é trazido de lá, é chamado de cram down. Isso basicamente significa forçar a recuperação judicial aos credores, a parte deles. Houve a aprovação de grande parte, senão não é possível, há esses requisitos mínimos, mas houve uma parcela que discordou. E mesmo diante dessa discordância, que no geral resulta na rejeição da proposta perante a Assembleia como um todo, mas dentro dessa Assembleia foi uma parte ali que rejeitou, mesmo diante dessa rejeição que impediu a aprovação já em Assembleia, então há rejeição e ainda assim o juiz pode deferir a concessão da recuperação judicial. Então vejam só, isso é muito interessante. Então aqui, esses dois caminhos, se a Assembleia aprovar, o juiz concede. Se rejeitar, não aprovar, ele pode ou decretar a falência ou ainda assim conceder contra a vontade de parte dos credores. E isso é o chamado cram down. Diante da viabilidade da empresa, então a empresa sendo viável e respeitado esse quórum mínimo, pessoal, previsto aqui no artigo 58, parágrafo 1º. Exemplo, a classe que rejeitou tem que constar pelo menos 1/3 de aprovação. Se tiver menos do que isso, aí o juiz não vai poder realizar o cram down, não vai poder conceder a recuperação judicial. Pessoal, parte final aqui do nosso procedimento. Então, como que se dá o encerramento da recuperação judicial? O que é, então, como que é o encerramento? A gente tem que ter em mente, para entender o encerramento, que a recuperação judicial dura 2 anos, conforme o artigo 61. Então, pessoal, se nesses 2 anos do plano de recuperação judicial, vejam só, não significa que o plano de recuperação judicial deve prever que
todas as obrigações vão ser cumpridas em 2 anos. O plano pode ser mais longo, mas o requisito é, se nos primeiros 2 anos do plano de recuperação judicial o devedor cumpriu todas as obrigações assumidas naquele período, o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial. E esse encerramento, então o plano continua. Veja, o plano continua. O plano, vamos imaginar um plano aqui, exemplo, um plano de 5 anos. Deu 2 anos aqui, cumpriu tudo o que ele falou que cumpriria nessa parte, vai ser encerrada por sentença. Mas o plano continua cumprindo, continua existindo. Qual que é a diferença, então, do encerramento desse marco, que é o encerramento da recuperação judicial? A consequência do descumprimento antes do encerramento e depois do encerramento. E aí vamos ver, descumprimento dentro do prazo de 2 anos. Então aqui, ó, antes, nos primeiros 2 anos, pessoal, antes do encerramento, o que vai acontecer? Convolução em falência. Então essa é uma nova hipótese, é uma outra hipótese de convolução. Descumpriu o plano apresentado dentro do prazo de 2 anos, antes do encerramento, essa recuperação judicial será transformada em falência. E aí todos os atos já praticados, a questão das listas de credores, as impugnações, tudo será aproveitado, pessoal. Então aqui já começa a falência no momento um pouco mais adiantado. E se descumprir depois do prazo de 2 anos, aí, pessoal, a consequência é um pouco diferente. O que vai restar ao credor? A execução específica, então executar aquilo que o devedor se obrigou, se comprometeu a cumprir no plano, ou pedir a falência, pessoal. Aqui, ó, ele poderá requerer a falência. Então, vai ser um novo procedimento, vai ser um novo pedido de falência com o procedimento desde o seu início. Isso se ocorrido depois dos 2 anos. Vejam a diferença. Se antes dos 2 anos, automaticamente ocorre essa transformação, essa convolução em falência. Então, esse é o procedimento da recuperação judicial. Então, fazendo aquela nossa revisão rápida para vocês fixarem mesmo essa ideia em mente, vamos lá. Quem participa, então, da recuperação judicial, pessoal? Administrador judicial, que tem função de fiscalização. Comitê de credores, que é um órgão facultativo. A Assembleia de Credores, que só vai existir se houver objeção. E o Ministério Público tem uma atuação um pouco mais limitada, aqui prevista expressamente em lei, nesses artigos mencionados. Isso é a parte mais importante dessa etapa. Pessoal, procedimento. Vamos lá, petição inicial que não consta ainda a proposta, não contém a proposta, mas simplesmente preenchimento dos requisitos legais e os documentos listados no artigo 51. Pessoal, próxima etapa da petição inicial. O juiz vai analisar simplesmente o preenchimento desses requisitos e os documentos do artigo 51. Se presentes, ele defere o processamento da recuperação judicial. E isso vai resultar no quê? Nomeação do administrador judicial, intimação do Ministério Público, suspensão das execuções, salvo as de natureza fiscal, que os créditos fiscais não estão sujeitos à recuperação, e o início do prazo de 60 dias para o devedor apresentar a proposta, que aqui, ó, vejam, aqui ela não foi apresentada. Só depois de deferido o processamento é que abre-se o prazo para a apresentação da proposta. E se não for apresentada essa proposta no prazo de 60 dias, pessoal, se não for apresentada a proposta, haverá a convolução em falência. Então essa recuperação judicial será transformada em falência. Pessoal, a partir do deferimento, a partir dessa etapa 2 aqui, o devedor só pode desistir mediante a aprovação dos credores. Pessoal, então, deferido o processamento da recuperação judicial, será publicado um edital. O que consta nesse edital? A decisão e a relação de credores. Essa é a primeira relação de credores. Haverá, então, um prazo para que os credores apresentem ao administrador judicial eventuais habilitações e divergências. Diante da análise feita pelo administrador judicial das habilitações e divergências, ele elaborará o quadro de credores no prazo de 45 dias. E a forma de questionar o quadro de credores é por meio de impugnação no prazo de 10 dias. Pessoal, depois de publicado esse quadro de credores, ele será homologado a partir do momento em que o juiz analisa eventuais impugnações. Havendo a homologação, só será possível questionar o quadro homologado por meio da ação de retificação. Pessoal, próxima etapa aqui é a apresentação da proposta pelo devedor. E vimos que quais são os limites. Em se tratando aqui de garantia real, só vai ser possível alienar ou onerar esse bem com a concordância do credor. Em se tratando de
crédito fixado em moeda estrangeira, só será possível a conversão desse valor com a concordância do credor. Crédito trabalhista, o prazo para pagamento dentro do plano não pode exceder 1 ano. E o crédito de natureza salarial, 30 dias no máximo, não pode exceder esse período. E esse crédito de natureza salarial é o referente a no máximo 5 salários mínimos por trabalhador, referente aos 3 meses anteriores ao pedido de recuperação judicial. Pessoal, a partir desse momento vem o prazo para objeção da proposta. Aqui cada credor pode discutir, pode se opor àquela proposta. Se não houver objeção, o juiz vai homologar o plano, ele vai conceder a recuperação judicial e se houver objeção, vem a obrigatoriedade de convocação da Assembleia de Credores, com um quórum diferenciado previsto no artigo 45. Se a Assembleia aprovar, então o juiz vai conceder a recuperação judicial. Se ela não aprovar, ou o juiz decreta falência, ou ele, mesmo diante da rejeição, concede a recuperação judicial, preenchidos os requisitos mínimos do artigo 58, parágrafo 1º. É o que a gente chama de cram down, uma palavra que vem do inglês. E aí, por fim, o encerramento da recuperação judicial. Vimos que ela tem o prazo de 2 anos e se dentro desses 2 anos todas as obrigações que o devedor se comprometeu a cumprir, se elas foram cumpridas, o juiz então decretará o encerramento da recuperação judicial por sentença. O descumprimento, vimos que o marco desses 2 anos, o marco do encerramento, reflete nas consequências de eventual descumprimento do plano. Se antes do encerramento, se dentro dos 2 anos, ocorrerá a convolução em falência. Aquilo que era recuperação judicial vai ser tratado agora como falência. E se o descumprimento for depois dos 2 anos, o que cabe ao credor? Ou a execução daquilo que foi combinado, ou o pedido de falência. Vejam aqui o que vem antes, requerer a falência. Então é diferente da convolução já automática em falência. Bom, pessoal, terminamos aqui esse bloco, continuaremos no bloco seguinte. Até lá!